Olá, meus amores. Olha só, na aula de ontem, né, a gente viu a biografia de Nelson Mandela, né, um dos principais representantes, né, já foi até presidente da África do Sul, né, e um dos representantes na luta contra o racismo. Na aula de hoje, especificamente, a gente vai ver o assunto aposto. Só que antes disso, o livro de vocês vai trazer Machado de Assis. É a biografia para conceituar, né, o aposto. Então vamos lá. Machado de Assis. Aí ele diz: Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e faleceu também no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908. É o fundador da cadeira número 23, né, da Academia Brasileira de Letras. Velho amigo e admirador de José de Alencar, que morrera cerca de 5 anos antes da fundação da ABL. Era natural que Machado escolhesse o nome do autor de O Guarani para seu patrono. Ocupou por mais de 10 anos a presidência da Academia, que passou a ser também chamada de Casa de Machado de Assis. Filho do pintor e dourador Francisco José de Assis e da açoriana Maria Leopoldina Machado de Assis, perdeu a mãe muito cedo. Pouco mais se conhecia de sua infância e início da adolescência. Foi criado no Morro do Livramento, sem meio para cursos regulares, estudou como pôde e em 1854, com 15 anos incompleto, publicou o primeiro trabalho literário, o Soneto e uma Senhora de P.J.A., no Periódico dos Pobres, número datado de 3 de outubro de 1854. Em 1856, entrou para a imprensa nacional, como aprendiz de tipógrafo, e lá conheceu Manuel Antônio de Almeida, que se tornou seu protetor. Em 1858, era revisor e colaborador no Correio Mercantil. E, em 1860, a convite de Quintano Bocaiúva, passou a pertencer à redação do Diário do Rio de Janeiro. Escrevia regularmente também para a revista O Espelho, onde estreou como crítico teatral, a Semana Ilustrada e o Jornal das Famílias, no qual publicou, de preferências, contos. Disponível em academia, né, .org.br e nos acadêmicos de Machado de Assis, na sua biografia. Foi acessado em 5 de dezembro de 2017. Lembrando a vocês que Machado de Assis, né, é um dos cânones brasileiros na questão de literatura, responsável por publicações de grandes nomes, como Dom Casmurro, Capitu, né? E nesse universo que estamos vivendo contra o racismo, só para dizer a vocês que Machado de Assis é negro, morreu de uma tuberculose, doença que assolava, né, o início do século XX, por conta da abolição da escravatura. Muitas pessoas adoeceram e a saúde básica era precária. No primeiro quesito, ele vem dizendo assim: você já tinha ouvido falar de Machado de Assis? Que obras desse escritor você conhece? Então aí é pessoal. Na letra B diz assim: das informações apresentadas nessa biografia, qual chamou mais a sua atenção? Por quê? Comente com os colegas. Infelizmente, né, a gente não está podendo comentar em sala. Porém, também é pessoal. No segundo tem assim: observe os termos destacados na biografia. Letra A. A que cada um dos termos se refere, aí vocês vão relacionar. Na letra B diz assim: com que função as expressões destacadas no texto foram utilizadas? Letra C. Essas expressões são essenciais para dar sentido ao texto ou elas são elementos acessórios, isto é, apresentam uma informação complementar, que caso não apareça, não altera o sentido do texto. E o terceiro diz assim: releia os trechos destacados da biografia de Machado de Assis. Qual foi o sinal de pontuação utilizado para isolar esses trechos? Então, tá usado, tá grifado Joaquim Maria Machado de Santana, né? Francisco José de Assis e o Espelho. O único que usou um sinal de pontuação foi Joaquim Maria Joaquim de Santana, que usou os parênteses. Aí tem um boxe que diz assim: as expressões destacadas na biografia foram empregadas com o objetivo de explicar o termo anterior a que ou a quem ela se refere. Veja, Machado de Assis, aí, entre aspas, entre parênteses, está assim: João Maria Machado de Assis. Esse termo é chamado de aposto. Os apostos podem aparecer entre vírgulas, entre parênteses,
por travessões ou por 2 pontos. Exemplo, Joaquim, filho de Francisco, era um intelectual. Priscila, tá aí pelo travessão, né? Tem assim, ó, estudante muito dedicada, conseguiu notas altas nas provas. E valorizamos 2 coisas, 2 pontos, a vida e a liberdade. O apóstolo é um termo explicativo. Quando eu tenho aqui, Maria vendeu todos os seus bordados. Precisava que eu colocasse aqui Maria, que é irmã de Bernadette? Não. Então, o apóstolo é um termo que vem depois de outro termo que ele vai explicar. Então, irmã de Bernadette aqui faz a função de apóstolo. Tá? Então, diz assim. No quarto, além de completar uma informação, o apóstolo pode ser apresentado de outras formas e com outras funções. Veja as capas do livro a seguir. Aí tem assim, ó, John Gray, o autor da Culpa das Estrelas, o Teorema de Catherine. Nárnia, o leão, a felicidade, a feiticeira, o guarda-roupa, né? E Carnes Vermelhas, está tão pequeno que eu nem consegui enxergar, mas na outra página ele vai dizer. Ele diz assim, que elementos mais chamam sua atenção em cada capa de livro e o porquê. No quinto, ele diz assim, releia as seguintes informações das capas apresentadas. Aí na letra A, ele diz que o Teorema de Catherine, B, as Crônicas de Nárnia, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. E na C, ele diz, receita de bacalhau, salmão, atum e linguado, todos com foto. Catherine, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, e todos estão destacados. Os termos destacados são apostos. Com que função cada um deles foi utilizado? Resumir termos expressos anteriormente. Tá na letra C, tá? Porque ele vem resumir aqui, ó. Receitas de bacalhau, salmão, atum e linguado. Enumerar itens referentes a um termo anterior. As Crônicas de Nárnia, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. E especificar uma palavra, o Teorema Catherine. Então, eu quero que vocês copiem isso aí que eu botei no quadro, tá? Que eu vou explicar. Existem 4 tipos de apóstolo, o livro vai trazer para vocês. O primeiro deles é o explicativo. É uma explicação sobre o termo anterior. Exemplo, Júlia, dos Recursos Humanos, pediu para você preencher essas fichas. Qual é o apóstolo explicativo aí? 2 recursos humanos. Esse apóstolo aí, ele está separado por vírgulas, tá? O enumerativo. Enumera as explicações sobre o termo, separado por vírgulas. O programa de hoje é praia, pizza e cinema. Então, aqui, quem são os apóstolos? Praia, pizza e cinema. Certo, gente? Copiem no caderno, tá? O terceiro é o especificativo, tá? Que é sem vírgula, diferente do outro enumerativo, liga-se a um substantivo de sentido genérico. Aqui um exemplo tem assim, o Martim Machado de Assis, tornou-se canonizado na literatura. Então aqui, ó, o Martim, quem é o especificativo, o apóstolo Machado de Assis, aqui é o apóstolo, tornou-se canonizado na literatura. O quarto que o livro vai trazer para vocês é o resumitivo, tá? Que diz assim, ó, por meio de um pronome, vocês vão precisar saber dessa classe gramatical aqui, resume tudo o que foi dito anteriormente. Desculpas, pedidos de reconciliação. Nada muda a concepção que tenho de você. Então, o pronome aqui é o nada, que faz a função do apóstolo. Ele está resumindo que nem as desculpas, nem os pedidos de reconciliação vai mudar a concepção que a pessoa tem sobre a outra. Ele traz um box aí na página 26 que diz assim, além de explicar, o apóstolo pode especificar, particularizar. No caso daqui, quem foi que ele disse que é o Martim, tá? Que se tornou canonizado na literatura? Ele frisou, particularizou, que é Machado de Assis. Resumir e enumerar um termo anterior. O apóstolo pode ser classificado, como eu disse a vocês, explicativo, especificativo, enumerativo e resumitivo. Vamos ver os exemplos do livro. Diz assim, no explicativo, Luana, ex-presidente da empresa, falou sobre o caso que chocou a sociedade. A expressão em destaque e separada por vírgulas explica o termo Luana, que aparece antes do apóstolo, porque quem está em destaque é ex-presidente da empresa. Especificativo. Vi o filme extraordinário e adorei.
Note que neste caso o termo destacado não aparece isolado por sinal de pontuação e serve para explicar, especificar, particularizar o filme que se fala. Assim, extraordinário é o aposto específico do termo filme. Enumerativo. Preciso ir ao supermercado comprar algumas coisas. Arroz, feijão, carne, verduras e legumes, tá? Então, ele está aí separado por vírgulas, certo? Os itens destacados servem para enumerar as compras a serem realizadas, sendo, portanto, um aposto que se refere a palavras compras. O resumitivo. No shopping, comprei perfumes, roupas e sapatos, tudo em promoção. Nesse exemplo, a palavra destacada foi utilizada como forma de resumir todos os itens ditos anteriormente, funcionando assim como aposto resumitivo. No sexto quesito, ele está pedindo para vocês botarem em prática o que vocês aprenderam sobre aposto explicativo, especificativo, resumitivo e enumerativo, que está aqui na página 27, tá? As orientações do trabalho eu vou passar no WhatsApp, tanto no grupo dos alunos, quanto no grupo dos pais, certo, gente? Lembrando a vocês que o seminário é a nota do teste da segunda unidade. Então, aqueles que não formaram o grupo, eu vou sortear, porque eu dei uma semana para vocês fazerem isso. Beijos e bom final de semana.